Alô, alô, alô. Meu Deus! Muito boa noite, graça e paz. Tá alto ou é impressão minha? Tá alto? Tá bom? Eu quero dizer que eu estou imensamente feliz. Extremamente agradecida a Deus. Obrigado, meu pastor Jones, pela oportunidade de estar aqui novamente ministrando a palavra, sendo ministrada para ministrar. Eita, bom demais ver vocês. Quero até compartilhar algo. Da primeira vez que meu pastor chamou para ministrar, para gravar, eu falei assim: Jesus, tem misericórdia. E aí, quando começou a gravar, eu esqueci tudo, eu esqueci o texto, eu não sabia para onde ia. E espremia, não saía nada. Por quê? Porque eu não estava tendo o povo, vendo o povo. E até se adaptar, gravar, ministrar olhando para a câmera é um desafio, né? Porque a unção coletiva aqui faz toda a diferença. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade, por esse tempo de preparo, né? Deus está nos preparando para algo muito poderoso, para esse tempo. Está te preparando para algo. Está dando um eco? Não sei, está bom aí? Tá? Deus está nos preparando para algo, querido. Fique atento, fique atento. Deus está construindo algo em nós. Ele quer construir algo, quer que se desenvolva algo através de você, através da sua vida, através da minha vida, para impactar outras vidas. É sempre assim, para impactar o outro. Nada que, nenhum talento que Deus dá para a gente, é para o outro. Então a gente precisa ficar conectado a esse coração do papai, né? Deus é tremendo. E nesse tempo aí, esse tempo que a gente ficou, né, assim, isolado, né? Deus foi fazendo algo poderoso, porque não tem nada que pode nos prender. E aí Deus isso tudo já estava preparado, né? Toda essa estrutura que a gente teve que se adaptar, né? Com a mídia aí, com as redes sociais. E eu acredito que nunca foi tão pregado, e as pessoas nunca procuraram tanto, né? Ministração, e as pessoas sedentas para ouvir a voz de Deus, e nada pode nos parar. Nós vamos usar todos os recursos para ministrar. E eu quero dizer que é uma honra, é uma glória estar aqui. Eu louvo a Deus. Eu quero agradecer muito, muito ao meu mestre e meu mentor, pastor Jones, que sempre acreditou e que vem me lapidando. E uma das dicas que eu já quero dar: se permita. Uma das coisas mais incríveis que eu tenho aprendido nesse tempo, nessa igreja, se permita ser, sabe, trabalhado por papai. O Espírito Santo quer nos ajustar e nos alinhar para o que Ele quer fazer. E a gente precisa estar bem ajustado, bem alinhado. E Deus usa na terra os mentores. Deus usa o nosso pastor. Deus usa a irmã Neide para nos ensinar e nos ajudar. E eu quero agradecer, meu pastor, por cada ferro. Provérbio diz que o ferro, assim como o ferro afia o ferro, assim é um amigo afiando outro amigo. E meu pastor é meu amigo, irmã Neide é minha amiga. E assim, eu sou muito ministrada por vocês. E eu quero agradecer, porque cada lapidada, a gente vou ajustando nisso e vou melhorando. E muitas coisas que eu tomei decisão agora de fazer na minha vida foi porque eu tenho um mentor. E a gente precisa confiar nos nossos mentores que Deus coloca na nossa vida. E a gente precisa ter a humildade, aprender. Humildade. Seja humilde. Ser humilde não é baixar a cabeça, não deixar ser humilhado, não é sair aí, eu sou pobre, sou coitado. Não. Humildade é um crescimento, é a disciplina de se colocar para aprendizado. A humildade é isso, quando a gente se dispõe a aprender com Deus, aprender com os líderes que Ele coloca na nossa vida. E a gente vai se ajustando para um grande propósito. E hoje eu quero agradecer a Deus e estamos aqui hoje para cavar buraco. Diga aí para você mesmo: hoje eu vou cavar buraco.
Meu Deus, que tema doido é esse? O tema hoje é cavar buraco. Nós vamos construir, na verdade, esse período todo nós estamos em construção, né? Vocês pararam para pensar nisso? Esse período Deus está construindo aí, né? Mudando a nossa mente, a gente vai se ajustando, mudando a nossa atitude, mudando a nossa visão, para ir se ajustando, e cavar o buraco antes de ter sede, cavar o buraco para construir algo. Construir, é construção que nós estamos. Pelo menos eu estou em construção, né? Tem um grupo que chama Casados para Sempre, que eles colocam até uma plaquinha quando eles dão um curso e fala assim: nós estamos em construção. Coloca a plaquinha na casa, assim, o nosso casamento está em construção, a nossa família está em construção. A gente está passando um processo de construção ou de reconstrução. Algo está acontecendo, isso a gente já sabe. Para quê? Para que propósito? E esse é o nosso propósito. Cavar e confiar em Deus. O nosso papel aqui é cavar buraco, Deus enche. Cava o buraco, Deus enche. E eu já vou contar essa história para vocês desse cavar buraco. Mas antes eu quero, né, na palavra em 1 epístola. Deixa eu contar da epístola aqui para vocês. Um dia eu estava ministrando para a igreja e eu me achando, viu, Degliana? Me achando não, nunca pude me achar, mas brincadeira, eu estava ministrando para jovens num culto, né, num sabadão, e aí, quando eu estava lá ministrando, vamos abrir, gente, lá em 1 Coríntios, e segui o bonde, ministrei, papapá, no final desceu o pastor. Muito bem sua ministração, mas não é 1 Coríntios, Corinthians é time de futebol. E eu amei, segue, meu filho, vamos, importante. Já ajustei, nunca mais eu falei, estou falando hoje, que é para vocês rirem, né? Que é para a gente já quebrar o gelo. Não importa, gente, o importante é você começar a fazer. E se alguém lhe corrigir, amém, porque quem lhe corrige, lhe ama e quer que você cresça. Aprenda esse segredo. Quem lhe corrige, lhe ama e está lhe corrigindo porque quer que você cresça. E assim é meu pastor. Esse dia ele falou: Carlene, você tem que falar epístola. Eu falei: gente, mas esse meu pastor é chique. O Antigo Testamento é livro, não é? E aí a gente vai ajustando. Eu disse: senhor, meu pastor, eu estou aqui é para obedecer. Se tem uma coisa que eu estou aqui é para obedecer. E aí nós vamos lá, vamos junto comigo. Vocês estão aqui? Amém. E nós vamos sair daqui, ministrado pelo Espírito Santo. E vamos só orar um pouquinho. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado, Abba, pela oportunidade de estar aqui. Senhor, em nome de Jesus, ministra em nós nessa noite, Pai, que a tua palavra, Pai, entre no nosso coração, se faça morada, Pai. Em nome de Jesus, nós reconhecemos o teu amor, a tua paternidade, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te desejamos crescer a cada dia na tua presença, Pai. Conhecer e reconhecer a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, abra nossa visão, Pai. Nos dê, Pai, olhos que vejam, ouvidos que ouçam e uma mente que entendam o teu propósito. Eu oro para espírito de sabedoria, revelação e pleno conhecimento da sua vontade. Eis-nos aqui, Pai, para te amar e te servir, em nome de Jesus. Amém? E aí nós vamos seguir lá em 1 Coríntios, epístola de 1 Coríntios 14, 4. E eu só vou ler essa partezinha, que é a parte, não sei se estou falando certo, mas depois meu pastor pode me ajustar, na parte A aí, né? Quem fala em língua edifica a si mesmo, ponto. Fechamos aí nesse versículo aí. E eu estava sendo muito ministrado, o pastor Johnson me indicou a Nancy do Friends, e eu ouvindo uma ministração poderosa dela falando sobre estar atento a falar em línguas para ouvir o Espírito Santo. Calar a mente, entrar num ambiente de quietude e começar a orar. E ela falando sobre isso, porque quando você faz isso, se tem alguém aqui que ainda não fala em línguas, no final a gente vai ajustar isso, porque é preciso. Porque nesse momento que a gente tira para orar, Deus vai construindo o que Ele quer em nós. Deus vai revelando a vontade dEle em nós. Né? Toda a nossa ignorância espiritual, falando assim, ignorância espiritual é aquilo que a gente ainda não conhece. Né? No espiritual é porque ainda a gente não parou
para se deixar ser ministrado. E é aquele momento que a gente para e fica ali, ó, pega um versículo e fica ruminando, e pega esse tempo de ruminar e começa a orar em línguas, e começa a se colocar numa posição de se permitir que Deus comece a ministrar na sua alma, e Ele vai trazendo o que Ele quer, a vontade, uma ideia, uma palavra, Ele vai construindo algo em você. E essa construção acontece quando, né, às vezes a gente é muito ministrado quando está ouvindo. Eu gosto muito de ouvir ministração, eu gosto muito de estar lendo livros, eu gosto muito de estar... Mas algo acontece quando eu me retiro. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Eu quero me fazer bem, ser entendida nessa noite. Quando você se retira, seja por... Não sei se a irmã Neidinha falou sobre isso, mas quando você se retira, passa mais de 15 minutos, porque é em 15 minutos que você vai começar a atingir uma concentração. Não sei se foi Neidinha que falou sobre isso, mas você passa ali mais de 15 minutos orando e vai... Pai, eu estou aqui para ouvir a sua voz, eu estou aqui para me dispor. E você começa aquele momento de oração, de reserva. Sou eu e o Senhor aqui, e eu quero ouvir a sua voz. E aí, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça a respeito disso? E você vai se colocando nesse momento de oração. O pastor Johnson me orienta muito nisso. Quer resposta? Fique um tempo orando em línguas. E a Dulce do Friends, a Nancy do Friends, perdão, ela falou algo que teve um período que ela estava noiva, que ela já ia se casar e tudo, mas ela estava sentindo algo que aquela pessoa estava estranho, tinha algo esquisito, mas ela não sabia o quê. E teve uma hora que ela mesmo, já noiva, entrou no quarto e começou a orar. Deus, revela a tua vontade, Deus revela, e começou a orar em línguas, e o Espírito Santo falou, ainda não é esse. E daí ela teve que terminar um relacionamento. Isso provavelmente é bem doloroso, né? Mas quando você decide ouvir a voz de Deus, pode até ser doloroso, mas o Senhor nos fortalece e a gente segue. E pouco tempo depois, em momentos que ela estava na igreja, ajudando, olha aí, Lara, ajudando, trabalhando, porque Deus, ó, fica de olho que está trabalhando, né, Lara? E aí ela estava trabalhando, pega essa, Larinha. Daí ela estava trabalhando lá, e um ministro poderoso estava aí. Nesse dia o pastor falou assim, Nancy, você vai ajudar, né, a equipe, e depois vocês vão sair para jantar, e você dá todo o suporte. E aí, nessa, a pastora, né, viu um dos ajudantes do pastor, que foi lá ministrar, e depois ela chamou a Nancy e falou assim, Nancy, ele é solteiro, Nancy, esse rapaz, ela, não, né, e apresentou, e depois eles casaram, e um casal extraordinário, né, e isso foi questão de um mês ou 2 meses, ela orando em línguas, e Deus começou a falar que ia trazer um relacionamento para ela. Mas não era nem isso que eu ia falar. Lara, sentada ali, me inspirou nisso, né? Era outra coisa totalmente diferente. Não estava no script, hein, Lara? Mas o que ela fala? É que qualquer coisa, eu citei o casamento, mas é qualquer coisa, a construção da nossa casa, a compra do nosso imóvel, ou ganhar o imóvel, seja o que for, o futuro. Faço faculdade ou não faço? Não, vou para cá, vou para lá. Deus vai construindo, Ele vai revelando, vai trazendo ideias poderosas que Ele pode trazer para você, para dar uma guinada, mudar, ideias que vão favorecer. E eu quero já declarar essa palavra. Esse tempo é de favorecimento. De favorecimento. Deus está nos favorecendo. Se você tiver de ouvido, de orelha, dando aqui, ó, assunto para Deus, ouvido para Deus, se ouvir, se obedecer, né, ele falava isso para Salomão, se me ouvir, se me obedecer, se prestar atenção, se manter um coração contrito, um coração obediente, e aí você tem uma intimidade, tem todo um acesso de ouvir, porque a questão não é Deus. Deus já está tudo pronto, já está tudo liberado. A questão é eu ouvir, eu entender, eu obedecer. E a gente acessa o céu aí, orando, declarando, meditando. Mas esse tempo gasto em oração em língua parece bobagem. Engraçado quando a gente começa a falar, meu Deus, mas isso aqui está meio sem nexo. Ai, meu Pai do céu, já estou ficando cansado. Ai, o que eu estou falando mesmo? Não, será que eu estou falando de mim mesmo? Não. Se mantenha ali naquela posição de oração.
oração e algo vai sendo construído dentro de você. Isso é poderoso. E até tenho um testemunho disso, viu, meu pastor? Que eu fiquei nesse tempo aí, o pastor vem me orientando muito nessa questão de estar orando, de se manter em oração em línguas. E eu estava meditando um dia e eu falei, Deus, eu preciso fazer algo, eu não posso ficar nesse período pandêmico, pandemônio, essa situação, não, eu preciso fazer algo, eu preciso levar a tua palavra, eu preciso gastar a minha vida falando dessa palavra. Eu estou cheio, eu preciso esvaziar para me encher de novo. Nós temos que ser como a nuvem se enche de água, aí ela vem e derrama a água, e aquela água que ela derrama gera semente para o semeador, e aquilo brota e frutifica, e ela se enche, derrama, e assim vai. As nuvens precisam se encher para esvaziar. E eu falei, Deus, a gente precisa se esvaziar, a gente tem muito conteúdo, nós somos muito ministrados aqui, a gente precisa falar isso pelo menos para a vizinha, para alguém. Nós precisamos impactar com o que nós estamos ouvindo. E isso é muito forte. Eu comecei a orar e um dia eu orando, Pai, o que eu posso fazer nesse momento? O que eu posso fazer? E foi onde Deus deu a ideia, né, do café com aba. Eu sempre tomo, né, tem um bom tempo que eu tenho uma mania, que a minha mãe até acha meio estranho, de acordar bem cedo. E antes, quando eu morava com ela, ela falava assim, por que você está levantando cedo desse jeito? E eu levantava cedo porque para não atrapalhar, né, a casa e o trabalho. Quando a gente acorda já mais tarde, o trabalho já toma de conta da gente, as coisas da casa tomam de conta da gente. E aí eu já vou trabalhando o dia todo, à noite eu já estou cansada, eu gosto de dormir cedo, eu me canso à noite, 9 horas a bateria já está em um ponto vermelho, 9 para 10 horas já está assim descarregando, né? E aí eu gosto de acordar bem cedo para orar. Por volta de 5, 5 e meia. É esse horário que eu sempre gosto de acordar, que eu me disciplinei. Não é gosto, ai, gosta. Não gosta. Eu criei esse hábito, eu venho trabalhando nesse hábito. Gostar, eu gosto de dormir, né? Então, mas a gente não faz só o que gosta, né? A gente faz o que é preciso. E aí eu me disciplinando em orar, e eu acordava cedo para orar em línguas e tomar café. E aí eu comecei a botar uma xícara de café e falava, Pai, senta aqui comigo. Não ministra aqui, eu sei que está dentro, mas, nossa, eu falava, não, senta aqui, deixa eu conversar com o Senhor. Eu adoro acordar cedo, eu adoro conversar com o Senhor. E dizendo para a minha mente, eu adoro, eu quero te adorar, e eu estou aqui para te adorar, Pai, ministra na minha alma. Daqui a pouco vinha um choro, vinha, né, uma unção, e eu me sentia muita presença de Deus, e assim foram várias manhãs, e minha mãe acordava, Carlene, quem tomou café aqui? Porque tem 2 xícaras aqui. Quem tomou café? Vocês conhecem minha mãe? Mas quem tomou café? Eu falei, papai. Menina, que teu pai teve aqui? O quê, menina? Eu falei, não, meu papai, meu senhor. E aí, todo dia ela ria. Carlene tem uma mania aí de botar 2 xícaras, dizendo ela que é o pai dela que toma café com ela. Gente, olha para você ver como as coisas começam, né, pastor Jones? E aí, eu tomando café e Deus ministrando. Tinha versículo que eu ia ler e eu não conseguia passar para o próximo versículo, porque eu era tão ministrada naquele evangelho, naquela carta. E eu era tão ministrada ali, tomando café com aba, literalmente, né? E um dia desse eu ouvi uma história que é bem interessante. Todo dia, do seu José, eu já até contei isso na live falando isso, que o seu José todo dia, ele ia rapidinho na igreja no horário de meio-dia, ele entrava dentro da igreja e rapidinho ele saía. Aí tinha uma irmã que observava o que esse José está fazendo, por que ele entra tão rápido e sai tão rápido da igreja? E ele entrava e saía, ela falava, seu Zé, vem cá, não, me conta aqui, o que é que o senhor faz na igreja meio-dia? Aquelas irmãs, né, que ficam observando. E ele falou, todo dia eu entro e eu converso com Jesus, e eu chego e falo, oi Jesus, aqui é o José. Todos os dias ele chegava e falava, oi Jesus, aqui é o José. E ele passou um bom tempo assim, mas teve um dia que ele ficou doente. E aí, Degliana, ele foi internado, mas aí ele lá no hospital, sabe como é que é crente, né? Gente, se não for para ser divertido, não é vida de fé, porque vida de fé é diversão. Eu não é, irmã Neide? Rapaz, o mundo está se acabando, e a gente está lá, oh, Jesus, o Senhor é bom, muito bom, e eu lhe amo. E a gente segue, né, sorrindo em meio à circunstância. Eu posso não estar vendo, mas eu estou crendo. Você não precisa ver, você precisa acreditar. E ele pegava esse
esse tempo que ele estava doente, ele ficava ministrando na vida das pessoas, saía para um lado, ministrar, falando do amor de Deus. E o povo, aí as enfermeiras chegavam para ele e falavam assim, mas o senhor está aqui internado e o senhor está aí soltando sorriso e ajudando todo mundo. O que é? O que o senhor tem? Conta aí o segredo para nós. Qual é? Aí ele falou assim, é minha visita. Não, mas que visita? Eu não vejo visita nenhuma, eu vejo o senhor sozinho aqui, eu vejo o senhor para lá, para cá, e depois o senhor fica aqui sozinho. Ele, não, é a minha visita. Mas que visita? É Jesus. Ai, gente, esse nome é sobre todo nome, né? É Jesus. Oh, ai, meu pai. E aí ela, não, mas Jesus, é todos os dias. Ele vem aqui e fala, oi, José, sou eu, o Jesus. Eu me emocionei muito com isso e é exatamente isso. Parece bobeira, querido, mas a gente não tem noção o que é uma vida espiritual. Você não tem noção, é muito mais real do que eu estou vendo ela ali de blusa, né, salmão, é muito mais real, é muito mais real. E essa coisa que parecia uma bobeira, eu sentar e tomar uma xícara de café com Jesus de manhã e falar, pai, me ajuda aqui, ministra aqui na minha alma, me ensina a palavra, eu não sei a palavra direito, me ajuda, me dá ideia, eu preciso entender essa palavra. E o Senhor vem me treinando, o meu grande treinador, o meu grande... Não entendi, Larinha. Ah, tá ok. E aí eu venho sendo treinada pelo grande treinador e ele vai colocando os nossos mestres na nossa vida para nos ajudar. Mas aí o que eu quero dizer com isso? É que disso nasceu a ministração Café com Aba. Quem ainda não conhece, é todos os dias às 7h07 no Instagram. E Deus todo dia coloca uma palavra no meu coração para ministrar, né? E Deus ministra em mim através de mim. E essa é a pegada. Deus quer usar você para ministrar em você, para você ministrar no outro. E é aonde? É no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua escola. Ai, meu Deus, eu estou isolado, querido. Olha, uma casa, nada pode nos deter. Paulo não foi detido na prisão. Paulo não foi detido. As cartas, a maioria das cartas que ele escreveu, ele estava preso fisicamente, mas ele estava livre no espírito e na mente. Oh, aleluia! Ele estava preso fisicamente, mas ele estava livre na mente e espiritualmente. E é assim que nós precisamos nos ver, livres. Nada pode deter você. Se você decide andar em obediência a Deus, ouvindo as instruções dele, falar, pai, eu estou aqui junto com você e eu quero gastar o resto da minha vida falando do Senhor, de domingo a domingo, porque isso é uma coisa que eu não posso me cansar. E eu não posso me acostumar com o normal, não posso, porque a vida espiritual, ela não é normal. Normal é o nosso dia a dia, levanta, toma banho, toma café, malha um pouquinho, come ali, dorme, assiste uma TV, isso é normal, mas no mundo espiritual, a gente precisa andar de novidade, glória, sendo totalmente edificado, e Deus vai trazendo ideia e vai mudando o cenário. Quando você se dispõe, o cenário muda, e isso tem feito total diferença. Meu Deus, isso tem me dado um gás. Os primeiros meses que a gente se isolou, que teve esse isolamento, eu fui me deixando me deprimir e oprimir pelas notícias, mas daqui a pouco eu percebi as artimanhas, cilada de Satanás. Eu cala sua boca, e aqui na minha casa não, desliguei tudo, e eu falei, agora eu ligo a minha mente, o meu espírito no trono, no Senhor, no Espírito. E eu comecei a pegar esse tempo de oração. Deus, eu não quero ouvir mais nada, eu quero ouvir a tua voz que é interessante para mim, é a tua voz, porque o Senhor já sabe o final da construção. Deus, ele já sabe o final da construção. E falando sobre... Carlene, volta na história do cavalo buraco. Então, vamos voltar na história do cavalo buraco. Que história doida é essa, minha filha? A Aimee, olha só que história mais linda. A Aimee, MC Person, tá? Depois a gente verifica certinho. Mas olha só, a história dessa mulher nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, na Califórnia, Deus deu uma inspiração divina. Está escrito, inclusive, lá no site, uma inspiração divina. Ela orando. Gente, você não perde tempo orando. A gente perde tempo vendo, né, uma coisa, mas orando não.
Não, você não perde tempo orando. E ela orando, ela, né, meditando na palavra, ela orando. E Deus deu uma inspiração divina para ela. E ela começou a sonhar, pastor Johnson, com um templo de 8.000 pessoas. Ela começou a sonhar. E começou a vir aquele sonho. Quando um sonho começa a brotar no seu coração, e esse sonho ele brota, e você está em oração, e aquele sonho vai crescendo, pode ter certeza que aí tem dedo de Deus. Aí tem Deus, esse projeto aqui que eu quero pegar junto com você. E você se associa com Ele. O que Deus nos chama? Ele nos chama para a gente se associar com Ele. E trabalhar para que seja construído o que Ele quer, através de nós. E é por isso que Ele conta comigo e com você. E aí a Aimee McPherson estava orando e ela veio aquela inspiração de construir um templo para 8.000 pessoas. Meu Deus, que coisa sobrenatural. A questão toda, gente, é que ela não tinha dinheiro. E é sempre assim, né? Não é assim, por exemplo, pastor? Mas sabe por quê? É porque se a pessoa tem dinheiro, ela vai lá e fala, eu fiz. E quando ela não tem dinheiro, ela vai falar assim, gente... A ideia não foi minha. Construir para 8... Vocês imaginam um tempo para 8.000 pessoas? Tinha que ser ideia divina, porque Deus trabalha com multiplicação e com abundância. Olha, a gente pensa até aqui essa cadeira. Não, Deus pensa infinitamente mais. Meu pastor pensa num templo para 2.500 pessoas, meu pastor. Aí Deus vai e fala, Johnson, é maior. Johnson é maior. Johnson é maior, porque Deus, ele sempre, quando você pensa em algo para abençoar pessoas, Deus pensa em algo muito maior do que você já pensou. Sobre isso, e ela pensando sobre esse templo de 8.000, e ela falou, meu Deus, e agora? O que eu faço? Daí ela foi na construtora, e ela chegou com um projeto. Como que ela queria construir o prédio, né? O lugar que ia abrigar 8.000 pessoas, a estrutura. E ela chegou com a ideia. E aí ela chegou na construtora e falou assim, moço, quanto que vai custar para fazer isso aqui? Não, ela não fez essa pergunta. Na verdade, ela falou assim, o quanto que eu tenho apenas... Era exatamente isso. Eu tenho apenas $5.000. O que é que eu faço com os $5.000? Aí ele falou, com $5.000, você só vai cavar o buraco. Porque imagina, com $5.000, o que você vai fazer? Você só vai... Vamos botar aí, quanto aí? 20.000, 25.000 hoje? Mais ou menos isso, para construir alguma coisa, né, meu pastor? Em torno disso, e literalmente, é a base, né? E ela falou assim, ele falou assim, você só vai cavar o buraco. Imagina o tamanho do templo, 5.000 era o quê? E sabe o que aconteceu? Sabe o que ela falou? Ela falou, então cave o buraco. Cave o buraco, porque meu Deus vai encher esse buraco. Isso é ousadia. Quando você tem uma orientação, uma inspiração divina... você realmente só precisa, literalmente, quando o povo fala, coloca o pé e confia e vai dando passos de fé. Coloca o pé, você coloca um pé e Deus vai colocando no chão. É literalmente isso. Quando vem a instrução divina. Quando não vem, a gente mete o pé pela mão e vai lá e compra um negócio que não era para comprar e se endivida que não era, compra um carro na hora que não era para comprar e Deus fala, meu, por que eu não espero mais um pouquinho, né? Compra um imóvel que não era para comprar e se endivida. Mas quando Deus está no negócio, aí a multiplicação, a abundância vem de forma extraordinária. E ela falou para ele, cave o buraco, porque o meu Deus, olha a confiança, cave o buraco, porque o meu Deus vai encher. Isso é fé. E foi construído o Templo dos Anjos. Vocês podem procurar lá, né? Templo dos Anjos de Aimee McPherson, e ela construiu, é algo gigantesco, inclusive é um dos monumentos mais lindos dos Estados Unidos, ali da cidade de Los Angeles, e hoje é referência, inclusive, né? Isso foi em 1923. Olha isso, olha a fé dessa mulher, e diz que lá lotava. A fé dela e a estrutura de fé dela era tão grandiosa. Era uma mulher que tinha unção de cura, que lotava
exortava para as pessoas orar, para ela orar, porque a unção de cura, diz que até hoje, quando as pessoas vão lá, eu estava ouvindo alguns testemunhos, diz que as pessoas quando vão lá, sentem uma presença, algo sobrenatural, uma atmosfera de cura que tinha ali. E muita gente era extremamente ministrada naquele lugar. Por quê? Porque ela teve uma instrução divina e ela decidiu obedecer e começou a fazer apenas com o que tinha. Ela não confiou. Interessante é isso, né? A Nancy até fala assim, ainda bem que Deus não perguntou quanto ela tinha, Ele só mandou ela ir lá com o que ela tinha. E quando Deus está no negócio, você pega só o que você tem, e há multiplicação, né? Eu gosto muito daquele, eu não vou lembrar agora, acho que está em Mateus, em Marcos, mas depois eu lembro disso, me veio uma mensagem agora aqui na minha mente, quando Pedro, aliás, quando os discípulos entram ali no barco e eles estão conversando com Jesus, e Jesus está tendo um papo ali com ele, falando, cuidado com os fariseus, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus está dando uma orientação para eles, e na hora eles estão discutindo alguma coisa, e Jesus olha, mas o que é que vocês estão discutindo aí? Ele, não, Jesus, sabe o que é? É que nós esquecemos o pão. Aí Jesus olha para ele e fala, não estou acreditando nisso. Não, mas não, imagina Jesus falando, pelo amor de Deus, eu não estou acreditando nisso. Vocês não viram o milagre que eu fiz? A multiplicação dos pães, já tinha acontecido 2 milagres da multiplicação dos pães. Eu multipliquei para tantos mil, depois para tantas mil pessoas, para 5 mil pessoas, depois para 7 mil pessoas. Foram 2 multiplicações. E Jesus falou, vocês viram? E vocês estão aqui preocupados com pão? Preocupado porque está faltando pão. Aí eu até brinco, rapaz, os cabas estavam com o milagreiro do pão, com o multiplicador do pão, no barco, e estavam preocupados porque eles tinham esquecido de levar pão para o barco. Como que pode isso? E é por isso que nós precisamos pegar em oração e falar, Deus, ativa a minha fé. Deus, eu preciso aqui ativar. Eu preciso ativar a minha memória e lembrar das coisas que o Senhor fez lá atrás. Eu preciso lembrar, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lembra aí quantas coisas Deus fez por você. Então, seja qual for a situação, Ele vai continuar fazendo, se você continuar crendo. Eu preciso crer, e Deus faz à medida da minha fé, à medida do que eu cresço em fé com Ele. Quem precisa crescer aqui em fé sou eu. Eu vou dando passos de fé, e Deus, bora, eu estou com você, bora junto. Né? Hoje eu acordei bem cedo hoje para malhar, eu estava malhando, tá lá malhando, né? Com aquela coragem, né? Malhando. Aí bem na frente um aparelho escrito o quê? Johnson. Falei, não, essa que eu tenho que mandar para meu pastor. Meu pastor, olha aqui, ó. Bora malhar, bora entrar nesse movimento, bora. Isso era 5h da manhã, antes de começar o café com aba. E muitas coisas, gente, eu estou fazendo porque eu estou aprendendo algo. Não é por motivação, mas é por decisão. Assim é a fé. Tem dia que a gente tá cheio de fé, tá sorrindo, saltitando, tá cheio de fé. Você acorda entusiasmado, você chega no trabalho, houve uma incredulidade, e aquilo já entra no coração, daqui a pouco você já murcha. Você liga o DFTV, liga qualquer coisa, você já ouve a notícia ruim, você já murcha, porque você a gente começa a andar pelo que está ouvindo, a gente não pode andar nem pelo que está ouvindo, nem pelo que está vendo, a não ser, precisa estar educando o ouvido. É por isso todo dia ministração sobre fé, meditei na palavra, ouço, meditei. Tem um amigo meu que fala, sentado lendo, sentado você está lendo, andando você está ouvindo. Coloca algo para ouvir que vai edificar. Você precisa estar ouvindo. Sentado você está meditando. Estou aqui lendo. Levantei, vou fazer alguma coisa, estou dirigindo, estou no ônibus, estou no metrô, estou ouvindo. Estou lavando a louça, estou lavando a roupa, estou ouvindo. Estou ouvindo o quê? Estou ouvindo o quê? Não posso perder tempo. Não dá mais para perder tempo. A gente precisa estar ouvindo aquilo que ativa a nossa fé. Todos os dias. Eu até fiz uma ministração falando que a fé e a renovação da mente, foi exatamente isso. A renovação da mente, ela precisa ser diária. Assim como a nossa casa, quando a gente deixa de organizar a nossa casa, a bagunça vai juntando, daqui a pouco vira uma montanha. E assim a gente precisa estar todo dia limpando para não juntar. Precisa todo dia estar varrendo, estar passando um pano, estar lavando a louça, estar organizando, para não
trazer bagunça na nossa casa. Assim é a nossa mente, todo dia é preciso. Paulo fala que a gente precisava ouvir as mesmas coisas. Mas, de novo, eu sei que eu vou para a igreja hoje, o pastor João vai falar sobre o quê? Sobre fé. Ele vai falar sobre o quê? Sobre fé. E é exatamente isso que a gente está precisando, sabe por quê? Porque isso precisa entrar aqui, precisa crescer. E eu começo a viver aquilo que Deus tem, quando eu começo a acreditar aquilo que eu estou ouvindo. E é por isso que eu preciso ouvir, ouvir, ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. E aí a gente vai ouvindo. Direto eu coloco a ministração de Kenneth Reagan, ele fala muito sobre a autoridade do crente. Eu falo, precisa ser uma mulher. Você tem eu estava dando um treinamento hoje, fala bem assim, você pode ser você mesmo, mas você precisa ser você mesmo, sendo mais ousado, sendo mais confiante, sendo tudo aquilo que Deus preparou você para ser. Né? Eu tenho um irmão maravilhoso, né? O meu irmão até fala, depois eu falo, assiste lá que eu falei de você, que ele é muito talentoso, ele ministra, ele toca, ele tem um talento incrível, mas ele tem medo de ministrar, ele tem medo de falar, ele tem medo de deixar de ser usado por Deus. Eu falo, não deixa, porque tudo aquilo que Deus colocou em você é para o outro, e isso que Deus colocou em você. E se você não colocar para fora, você vai morrer com esse talento, você vai morrer com isso aí, você vai levar para onde? Para quê? Não, Deus deu para você, é para você começar a fazer e entregar, e isso tudo vai se aperfeiçoando à medida que a gente vai começando a entregar. Falar em público foi um dos maiores desafios da minha vida, mas eu precisei ir rompendo todos eles. Não, mas eu tenho medo, não, mas eu sou isso, não, mas eu tenho medo de ser criticada, não, mas eu tenho medo disso, não. E eu, Pai, me ajuda. Se o Senhor pegar junto comigo, eu vou. Eu estou com medo, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou ter coragem. É assim que você precisa fazer. Deus, eu quero tanto falar, mas eu tenho vergonha. Falar. A palavra de Deus diz, abre a tua boca e fala. Abre a sua boca que eu a encherei. Deus fala sobre isso. Então, isso Deus ministrava muito nesse período comigo. Abre a sua boca que eu vou encher. Você precisa confiar nessa instrução divina. Nós precisamos confiar nessa instrução divina. E uma das coisas aqui, nada acontece automaticamente, precisa ser intencional. A Dulce do Friends fala isso. Nada acontece intencionalmente, precisa ser normalmente, precisa ser intencional. Tudo que você vai fazer, você precisa enxergar um propósito naquilo. Tudo que você vai fazer, você precisa entender que tem um propósito, e você precisa ser intencional. Não precisa esperar o momento chegar. O momento chegou, é agora. O momento de fazer alguma coisa é agora. Eu preciso já, sabe, você precisa acordar cedo, não é algo que a gente quer, ir para a academia não é algo que a gente, mas precisa ser intencional, eu preciso ter uma intenção sobre aquilo. Hoje eu falei sobre o Guilherme, né? Eu gosto muito desse livro, eu sempre leio e indico. Eu falei sobre ele hoje, da frase mais fantástica que eu já ouvi, que eu gosto muito de falar do livro dele, que é justamente essa frase que ele fala assim, minha vida estava mudando, eu estava vivendo novos desafios, estava deixando uma vida medíocre para uma vida extraordinária. Não importava o preço que eu tinha que pagar, eu queria mais, queria o nunca vivido e o nunca experimentado. Estava trilhando o caminho e ia atravessando a ponte da minha vida. Eu queria mais, queria viver, simplesmente viver, encontrar a melhor versão de mim mesmo. Essa frase é impactante, né, para a gente todos os dias se levantar e falar, Pai, eu quero a melhor versão de mim mesmo, alinhado à tua palavra. Eu quero, porque quantas coisas a gente, né, se deixar, veio carregando ali da fase da nossa infância, da nossa criação, e vai deixando, e a gente vai contando aquelas historinhas, aquilo vai nos parando. Deus está falando, se move, abra sua boca, ministra no seu trabalho, sabe, as pessoas precisam olhar para você e ver você como um grande homem de Deus, olhar para você e ver, sabe, você precisa impactar, não empurrar Jesus, mas sendo uma referência de Deus no seu local de trabalho, sendo uma referência de Deus na sua faculdade, sendo uma referência, as pessoas olharem e falar, rapaz, mas aquele cara, ele tem um caráter, aquele cara é um homem de Deus, porque eles estão vendo o caráter do teu pai expresso em você. Meu Deus, aquela menina aí é diferente. Jesus, é uma menina linda, uma menina alegre, uma menina... Meu Deus, e ela é crente, vocês acreditam nisso? Meu Deus do céu, rapaz, eu acho que eu quero ser crente também. Porque o povo tinha uma outra visão de crente, né? Uma visão assim de povo triste,
triste, um povo esquisito, um povo feio e um povo chato. Mas não é não, porque a unção, quando está, né, a nossa alegria vem do Senhor, e a gente precisa viver, sabe, andar de uma forma que as pessoas olhem e falam assim, meu Deus, eu quero esse Deus que essa mulher aí fica falando, porque ela só vive aí sorrindo e celebrando e ativada na fé, e você chega, e aonde você chega, se você está ativada, você ativa outras pessoas. Aonde você chega, você está, sabe, brilhando a luz de Deus, a face, sabe, a luz de Deus está trazendo um sorriso, a alegria do Senhor está reluzindo no seu rosto. Aonde você chega, você brilha, porque a ousadia do Senhor. Senhor, olha, assim como Salomão orou, né? Ai, Senhor, olha, eu sou apenas um menino, e essa multidão aí, ai, meu Deus, mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me der sabedoria, ó, já se posiciona. Quando a gente olha para a multidão e olha para a situação, oh, meu Deus, mas eu sou apenas uma dona de casa, uma mãe. Ah, mas com o Senhor, ah, menino, e aí junto nós vamos. Pai, olha, eu estou aqui, eu preciso da sua força para levantar, para ativar. Bora junto, vamos junto. Quando você pega junto com o Espírito Santo, você coopera com ele, o avanço vem, porque se alinha o desejo dele no nosso coração, de que é fazer algo em nós e através de nós. Então deixa Deus construir algo em você. E foi interessante, eu ministrei sobre escavar buraco, e eu moro num prédio, e em frente eu estava lá fazendo café, quando eu olho a escavadeira lá cavando buraco. Eu falei, ah, meu Deus, eu estou cavando buraco, estou igual essa escavadeira, cavando buraco. E aí, gente, é impressionante que eu comecei a pensar, eu estou olhando, eu só estou vendo uma escavadeira num terreno cavando buraco, mas a pessoa que idealizou aquele prédio, ela já viu ele formado. Não é interessante, Neidinha? Nós vamos passar lá e a gente não tem ideia como que aquele prédio vai ser. Mas a pessoa ali, ou não sei, um engenheiro, ou quem foi que teve a ideia, mas ela já idealizou, são apartamentos incríveis, de 3 quartos, e com isso, com aquilo, ela já visualizou aquilo na mente dela. Ela colocou no papel, ela montou aquele projeto, ela entregou aquilo para uma pessoa fazer a avaliação daquilo, para ser aprovado, e ela vendeu aquela ideia. Um monte de gente comprou e nem tem prédio. Já parou para pensar nisso? Ninguém viu prédio nenhum, mas comprou a ideia daquela pessoa. Aquela pessoa tem credibilidade. E aí começa tudo cavando um buraco. Eles isolaram tudo e começa com um buraco. Daqui a alguns meses vai ter um prédio extraordinário, de não sei quantos andares. Aquilo foi criado primeiro na mente de alguém. E olha que coisa interessante. Assim, Deus, ele já viu todo o nosso futuro. Já está tudo criado. Já está tudo montado. Já foi criado tudo na mente de Deus. Deus já sabe qual é a nossa estrutura, quantos prédios, quanto que a gente vai crescer, o quanto. Ele só está falando, bora, falta mais um andar, vai construindo, vamos, cava o buraco, agora vamos primeiro andar, segundo andar, a área de lazer, e vamos lá, e tem mais um andar. Ai, Deus, estou cansado. Não estou cansado, não, bora junto. Então, o Senhor é a minha força que me fortalece. E constrói o 3º andar. Deixa Deus construir os andares da sua vida. Deixa Deus fazer essa construção maravilhosa. Quando terminar, quando fizer o acabamento, vai ser a coisa mais linda do mundo. Carlene, quando acaba essa construção? Nunca, né, Neidinha? Essa construção da nossa vida não acaba nunca, porque é uma trajetória, é uma história, né? É um período que Deus vai nos lapidando e nos construindo para algo extraordinário. Então, a gente precisa se permitir. Deixa Deus construir você, ou reconstruir, ou reformar. Eu acredito, eu prefiro a construção, olha lá. Nada acontece até intencionalmente, automaticamente precisa ser intencional. O Espírito de Deus nos mostra as coisas por vir. E para que isso aconteça, nós precisamos entrar em concordância. Por isso a oração, você concorda, o Espírito ministra, concorda, Pai. O Espírito ministra, eu entro em concordância com o Senhor e vamos junto. Não importa o que eu estou sentindo. A gente precisa viver além dos sentimentos. Além dos sentimentos. Além dos seus sentimentos. O sentimento geralmente nos paralisa. O medo paralisa e vai. Quem vive com os sentimentos, vive paralisado, vive dando ré, vive voltando para trás, vive olhando para o retrovisor. Mas quando você começa a viver além dos sentimentos, os sentimentos fazem parte da nossa vida, da nossa estrutura, do nosso corpo, mas a gente precisa viver além. E tudo que você quer e tudo que precisa
está além desse sentimento. E a gente não precisa andar por sentimento. É por isso que a Bíblia fala tanto, né? Deus fala tanto, não ande pelo que vê. E nesse momento agora, mais do que nunca, a gente precisa ajustar a nossa visão, realinhar a nossa visão, para não viver pelo que vê. Se olhar para a situação, apavora. Mas quando você olha para a Bíblia, quando você olha para o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus quer fazer, quando você olha pelo sacrifício de Jesus, quando você olha o amor de Deus e aquilo que Jesus nos ensina, nosso modelo perfeito, e você vai vendo, ele vem, olha para mim, assim como o filme A Cabana. Eu gosto muito de citar A Cabana, né? Quando o rapaz lá está num barco e ele começa e Jesus está lá na frente dele falando, vem, e ele está dentro de um barco, e aí ele começa a ir, e tá lindo o lago, a coisa mais linda do mundo, mas daqui a pouco ele começa a pensar no que ele fez, onde ele errou, aí ele começa a pensar no que aconteceu, e por que ele perdeu a filha, e por que aconteceu isso, e por que o mundo é mau, e ele começa a pensar, e o momento que ele vai pensando, o barco dele começa a vir uma mancha preta, e essa mancha preta começa a invadir o barco, e o barco começa a afundar, abre um buraco. E ele começa a se desesperar, como Pedro ali, né? Mais ou menos aquela coisa. Quando ele começou a olhar para a situação, ele começou a entrar no coração dele, aquele coração amargo, porque tinha perdido a filha, e ele começou a sofrer. E ali ele foi afundando. O nome desse filme é A Cabana. Ele foi afundando. E Jesus falava assim para ele, ó, olha para mim. Deus dava, olha aqui, olha para mim. Jesus falava isso. Então olha para... Eu estou afundando, não olha para isso. Olha para mim, fica olhando para mim. Porque aí o Senhor não deixa você afundar. Não olha para a circunstância. Olhou para a circunstância, começa a afundar. Mas você olhou para Jesus, você... Ele veio e te puxa. Esse filme é extraordinário. Ele tem várias cenas de muito impacto. E uma dessas, para mim, é uma das mais importantes. Quando eu começo a pensar em alguma situação que eu vejo que eu estou querendo... Olha para Jesus. O meu foco é Ele. A gente precisa focar nele, assim como Paulo nos instrui. Olhe para Jesus, foque no alvo. O alvo é Ele. O alvo é Cristo. E o que mais... Ai. Quando eu oro em línguas, o plano de Deus acontece. Aleluia. O que é mistério para nós não é mistério para Deus. Adorei essa frase que a Nancy falou. O que é mistério para mim não é mistério para Deus. Só é mistério enquanto eu não orei e não abrir a minha mente, os meus olhos e o meu coração para ser revelado esse mistério. Então, aquilo que eu gosto de falar e que eu gosto sempre de meditar, né? Deus, assim, os tesouros escondidos, eles não estão escondidos de mim, eles estão lá e eles vão se revelando a mim à medida que eu me aprofundo na palavra e no meu relacionamento com Deus. É tão interessante falar sobre relacionamento com o Pai. Inclusive, esse filme ele fala sobre paternidade, né? Eu esqueci o nome dele, desse ator. Ele tinha um problema seríssimo com o pai dele era extremamente violento, batia nele, batia na mãe, e aí o pai morreu. Não vou ficar contando aqui, senão vocês vão falar, poxa, acabou com a graça do filme, né? E aí depois vocês vão ver porque que ele se sente culpado, e o pai dele morreu, e ele não conseguia enxergar Deus. Ele ia para a igreja, né? Ele é esposo, os filhos e a família toda orando, e todo mundo assim pleno, entregando para o Senhor, mas ele não conseguia, porque ele não conseguia ver em Deus como pai. E a esposa dele chamava Deus de papai, mas ele não conseguia chamar Deus de papai, porque a referência de Deus, homem, como ele não teve um relacionamento bom com o pai, ele não conseguia enxergar Deus como pai. E foi toda uma construção nessa história, até ele entender quem... E quando Deus apareceu para ele no filme, ele aparece como numa figura de mãe, numa figura de mulher. Por quê? Para ele ter o contato, se apaixonar ali, né, abrir o coração para a mãe, e ele julgava muito Deus pelas coisas ruins que acontecem no mundo, e até ele quebrar essa barreira e começar a entender a paternidade de Deus, que ele era filho, que Deus é amor, que Deus não causa esse mal, Deus não causa essa doença, Deus não dá uma doença, Deus não coloca ninguém para matar ninguém, Deus não tira. E aí até ele entender isso, para ele começar a entender que ele era filho, pai, e aí entender a paternidade. Depois, no fim, Deus aparece na figura de homem para ele, né? Então, vocês têm que assistir lá, não vou ficar contando mais não, tá bom?
Quem não assistiu, assista, eu já assisti várias vezes. Mas aí, fechando nisso, esses dias eu estava com o meu filho. O que é relacionamento? É você ter um prazer de estar com essa pessoa. E relacionamento não é de um dia para o outro. Hoje eu conheço ela aqui, né? Prazer em conhecê-la. Mas conhecer a pessoa dela, conhecer os gostos dela, conhecer, eu preciso andar com ela. Relacionamento é assim. É por isso que uma grande amizade, ela não se constrói de um dia para o outro. Você vai criando uma estrutura, né? Hoje eu conheço mais o pastor Johnson e Maneide, porque eu estou andando um pouco com eles, mas ainda eu conheço muito pouco. Isso são anos para se conhecer mesmo, para se ter um relacionamento. E é interessante que esses dias eu falei assim, meu filho, né? Eu tenho um filho, Eduardo, todo mundo conhece, mas aí eu falei, filho, vamos ali no supermercado. Mãe, não quero ir. Eu, por favor, filho, eu quero tanto estar com você. Mãe, pelo amor de Deus, você vai no mercado, pega o carrinho, põe as coisas e beleza, só isso. Falei, não, mas eu quero estar com você. Eu quero a sua presença comigo. Eu faço questão da sua pessoa comigo. Vamos comigo. Ai, meu Deus do céu, bora. Foi naquela alegria, né? Vocês imaginam a cara dele. Mas eu estava tão feliz de estar com ele. E na mesma hora ele dirigindo e eu do outro lado. E eu olhando para ele falando assim, oh meu Deus, eu queria tanto que ele estivesse feliz de estar do meu lado. Gente, na mesma hora veio uma ministração no meu coração. Assim é a gente com Deus, sabe? Assim, o prazer de Deus é estar com você. O prazer de Deus é estar com você. E na maioria das vezes a gente age, né? Assim, ai, Deus, eu não estou afim, né? E às vezes de manhã eu quero acordar, eu quero dormir na mesma hora. Não, meu prazer tanto é estar conversando com Deus. Eu vou levantar, e por mais que sacrifício seja isso, mas depois vai ser um prazer tão grande ser ministrado por Ele. Na mesma hora, eu percebi quantas vezes eu agi assim com Deus, como o meu filho agiu. Fazendo as coisas contra a vontade, tá ali por tá na igreja por ler a Bíblia por ler, só para estou aqui só para fingir que eu estou. Não, a gente precisa estar com Deus por estar. Esse tempo por querer estar. Pai, olha, eu não sei nem o que te dizer, eu nem sei orar, mas eu estou aqui porque eu quero estar com o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero entender esse relacionamento. Me ensina, Pai. Me ensina a orar. Me ensina a entender a Bíblia. A Bíblia diz, né, que nós não sabemos nem orar e a gente precisa pedir o Espírito Santo para nos ensinar. Então, tire esse seu tempo de adoração, de entrega ao Senhor. E, Pai, várias vezes eu sento lá, Pai, eu não sei nem o que fazer aqui, eu estou aqui, mas olha, ministra no meu coração a sua vontade. Eu calo a boca e fico ali quietinha, e às vezes eu fico meditando, não tem nem o que falar, mas eu quero estar aqui na tua presença. Então, que a gente se coloque nessa disposição e queira estar com o papai de verdade. Amém? Para fechar, gente, ela falou, não leu o versículo da Bíblia, mas aí eu fecho com o versículo da Bíblia, e eu gosto muito, né, de Eclesiastes, livro de Eclesiastes 11, 11, do parte do versículo 2, fantástico essa palavra, e fala assim, reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe ou que mal ou que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer caia para o norte, no lugar... Espera aí, é porque minha página travou aqui. Ok, ok. Assim como, quem observa, quer uma árvore caia para o sul, quer caia para o norte, no lugar em que cair ficará. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se essa ou se aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, esse versículo, você pode trazer várias mensagens em cima dele, mas esse versículo, ele me chama para a ação. Bora, Carlene? Bora, levanta, começa a fazer, começa a semear. Semear não é só dinheiro, mas também é dinheiro. Semear não é só dinheiro, mas também é recurso, é material. O que você pode fazer hoje? O
que você pode fazer agora? Semear e semear a palavra, agir, você entrar em ação e se colocar numa posição. Pai, estamos aqui junto para agir, o que é para eu fazer? E bora junto. Então, entre em movimento, entre em ação, né? Há muita coisa para fazer, a seara é grande. E olha, a gente precisa fazer, repartir o nosso conhecimento, repartir nosso dinheiro, repartir nosso alimento, repartir nossas roupas, repartir. Quanto mais a gente semeia, né, a gente sabe o crescimento que vem nisso. Então, a gente precisa entrar nesse movimento de bora orar, bora meditar, bora declarar, bora agir, bora fazer o que Deus quer que a gente faça, e vamos entrar nesse movimento de crescimento. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar ministrando aqui, e eu louvo a Deus e oro nessa noite para que essa palavra, que algo aí seja... que fique aí, que fique. Aquilo que Deus quer que fique. E que você haja diante dessa palavra, que você caminhe nessa palavra de se colocar aí, de ouvir as instruções do papai, de se relacionar com ele. Não faça como, né? Eu até brinco, falo, rapaz, não quero fazer mais igual. Ui, desliguei sem querer. Não quero fazer mais como meu filho, não. Eu quero estar com Deus. Eu quero ser ministrada com ele até o fim. Amém? Amo vocês. Obrigada, meu pastor. Boa noite para vocês.